Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos o módulo 38, isso mesmo. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, coloque no módulo e olha só o que nós estudaremos na aula de hoje. Agrupamento de orações em períodos. Nós vamos relembrar o que é frase, o que é oração, o que é período, qual a importância deles para toda a construção dos nossos parágrafos, lá na disciplina de redação e, claro, nas questões discursivas, porque eles é que fazem todo esse procedimento de junção de ideias e a partir disso nós temos aqui, ó, frase, oração e período. Quando é que nós usamos a frase? Quando é que nós usamos a oração? Quando é que nós utilizamos o período? Ou não? Todos os três são a mesma coisa. Nós vamos saber na aula de hoje, tá? E aí nós temos: quando usamos a nossa língua, produzimos textos compostos de frases, orações e períodos. Nós temos uma afirmação logo no início da nossa aula. E nós continuamos. O primeiro quesito que aparece aqui para nós é a respeito da frase. Você aí de casa sabe me dizer o que é uma frase, como eu posso representá-la, ou eu posso representá-la de qualquer maneira? Vamos lá para o conceito? Frase é todo e qualquer enunciado que tenha sentido completo. Não há necessidade de ter verbo, basta que comunique a mensagem ao receptor. Então, na frase, a gramática, nenhum gramático estabelece uma extensão para a frase. Simplesmente eles colocam, olha só, é todo e qualquer enunciado que tenha sentido completo. Então, um bom dia, um obrigado, por favor, por gentileza, tudo isso são frases, porque tem um tom comunicativo. A pessoa que recebeu vai entender porque eu estou mencionando aqueles termos. E justamente isso está dentro de um contexto. Quando você compra alguma coisa, a pessoa responde obrigado e a outra diz por nada. Ali tem, nos dois termos, obrigado por nada, um contexto inserido e eu tenho uma comunicação, porque houve uma troca entre o emissor e o receptor. Nós temos aqui alguns exemplos, ó, quando vocês estão assistindo a alguma partida de futebol. Gol. Se for um gol que realmente você estava esperando, você grita gol, e aí vai encher de L's. Mas se for um gol do adversário, você vai dizer, vixe, fez um gol. E aí o gol pode ser uma frase, pode ser não, é uma frase, porque emite um tom comunicativo. Silêncio, quando alguém está conversando, próximo que te desconcentra, silêncio é uma frase. Psiu também é uma frase, tá? Ele mora aqui é uma frase também. Então vocês observaram a extensão das palavras? Não é sobre extensão a frase, é sobre comunicação. Então existe todo esse processo aqui, tá? Lembrando que nós temos vários tipos de frases. Temos dois tipos gerais, que são as frases nominais e as frases verbais, tá? Lá na frase nominal, são frases que têm como núcleo um nome. As frases nominais geralmente não apresentam verbo, e quando apresentam, extinção de ligação. Alguns gramáticos dizem que na frase nominal não existe nenhum verbo. Outros gramáticos colocam que os verbos de ligação não são considerados verbos de ação, porque o próprio nome já está caracterizando. Então eles dizem que os verbos de ligação entram dentro do rol das frases nominais, tá? Por exemplo, Maria feliz, trabalho digno desse feirante, bom dia. Tudo isso são frases nominais, porque em sua estrutura nós não temos verbo, nós não temos a presença aí daquele que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Frase verbal são frases que têm o verbo como núcleo, ou seja, o que é núcleo? É o termo mais importante, é o termo central, no sentido de importância, tá? Exemplo, termine suas tarefas já. Verbo terminar, caracterizando frase verbal.
O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Nós temos dois verbos, ilumina, aquece. Eu também estou diante de uma frase verbal. A gramática não coloca a quantidade de verbos para a frase verbal, o máximo. Ela só coloca o mínimo. Para ser frase verbal, ser caracterizado, precisa ter no mínimo um verbo ou locução verbal, conforme vocês estudaram em aulas anteriores, tá certo? Então aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho dois verbos. Poderia ser uma locução verbal, poderia ser duas locuções verbais, ou um verbo e uma locução verbal. Pode funcionar tudo dessa maneira, tá? E aí, com relação ainda às frases, nós temos, além da classificação por núcleo, podemos dividi-las ainda por sentido. Neste slide aqui, nesta imagem, aparece para vocês frase declarativa e frase interrogativa. Lá na frase declarativa, o emissor declara algo de alguém ou alguma coisa. Ocorre quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo, Maria comprou muitos livros. Eu afirmei, eu declarei algo, eu tenho um verbo expresso. Eu poderia dizer, Maria não comprou muitos livros. Uma eu estaria afirmando e na outra eu estaria negando. Ela não está em casa. Eu neguei. Eu fiz a declaração sobre algo negando. Eu poderia afirmar? Sim, ela está em casa. Então, modifiquei toda a frase, mas continuou sendo declarativa. Quando eu declaro algo, pode ser algo negativo ou positivo, tá? Frases interrogativas. O emissor pergunta sobre algo ou alguma coisa. O que Maria está comprando? É uma frase interrogativa porque nós temos uma sinalização de um ponto de interrogação indicando uma pergunta, tá? Então, isso tudo aqui entra dentro do rol das interrogativas. Continuando, as frases exclamativas e as imperativas que nós temos nessa imagem. Na exclamativa, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresenta entoação ligeiramente prolongada. Exemplo, como Maria compra livros? Que dia lindo! Então, dentro das exclamativas, nós temos o ponto de exclamação e nós realmente indicamos toda essa entoação que é repassada diante do ato da fala, tá? Porque na escrita ela é representada por meio da exclamação. Frases imperativas. O emissor comunica uma ordem, desejo, pedido, súplica, ou seja, usa o verbo no modo imperativo. Ou seja, olha só os exemplos. Maria, compre esses livros agora. Indicou uma ordem. Faça-o entrar no carro. Está afirmando, porém, ele está dando uma ordem também, tá? Não faça isso. Está negando, mas está dando uma ordem. Dê-me uma ajudinha com isso. Também afirma, porém, é uma ordem, tá? Um pedido que é realizado. Então, nas frases imperativas, vocês irão encontrar os verbos aí, todos no imperativo. A oração, tá? É uma frase verbal, ou seja, que tem verbo, e a quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Pode ser também uma oração, para isso é necessário que o enunciado tenha sentido completo, claro, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Por exemplo, Camila terminou a leitura do livro. Aqui eu tenho uma frase verbal, bem como eu tenho uma oração. Mas aqui eu não posso dizer que eu tenho uma frase nominal, porque eu tenho um verbo na estrutura da oração, tá certo? Só que existe um ponto que é preciso ter atenção. Nem toda frase é oração. Por exemplo, que dia lindo. Aqui é uma frase, mas não é uma oração. Por quê? Porque eu não tenho um verbo em sua estrutura. Esse enunciado é frase, pois tem sentido. Esse enunciado não é oração, pois não possui verbo. Assim, não possui estrutura sintática, portanto, não são orações. Não são orações. Frases como socorro, com licença, que rapaz ignorante, não são orações, são frases. Especificamente frases
nominais, tá certo? Porque não tem em sua extensão, em sua estrutura, um verbo ou locução verbal, tá certo? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.